pedimos, em nome de Jesus, que tu venha usar o teu servo, que nós possamos sair transformados nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Se tem uma coisa, irmão, que eu gosto de ver, é o Wagner dirigindo os cultos, né? Ele é uma bênção. O irmão tem nos ajudado muito, né? Aí na direção dos cultos aí. E ele sempre louvando a Deus, né? Sempre que vem aqui à frente. Eita, homem corajoso. Deus abençoe sua vida, meu irmão. E louvar a Deus também pela toda a igreja, pela equipe de louvor, né? Cada domingo aí tem se empenhado, né? A gente sabe que os irmãos, todos os domingos, às 5 horas, tem vindo aqui, tem se esmerado, ensaiado para poder louvar ao nosso Deus. Ele só pede a sua oração, irmão, em favor deles, tá? Em favor deles, que Deus continue dando graça, sabedoria, para que eles continuem fazendo aí a obra do Senhor, né? Que não venha desanimar, mas que a alegria do Senhor seja a sua força em tudo, tá bom? Pedir aos irmãos abrirem as suas Bíblias. Carta de Paulo aos Colossenses. Obrigado, meu irmão. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Eu pedi aos irmãos que se coloquem em pé só para a leitura. Do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesta noite. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te adorar pela tua bondade, fidelidade e pela tua misericórdia. Pedimos ao Senhor, escuta o nosso clamor, ouve a nossa oração e responde a Deus conforme a tua vontade, teu querer. Obrigado por tudo que já foi feito, foi realizado nesta noite, porque foi para a tua glória, foi para o teu louvor. E agora pedimos ao Senhor, pela tua palavra, ó Deus, que encontre, ó Pai, guarida em cada coração, assim como o Senhor falou comigo, fala com o teu povo nesta noite, Senhor. E nos abençoa com a mesma, e que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para nos ensinar. É o que te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmão, podem sentar. Quero falar nesta noite no seguinte tema: o quanto amamos o céu. Temos um texto aqui muito interessante, onde Paulo fala a respeito deste lugar. Um lugar onde todo salvo em Cristo Jesus vai viver eternamente, vai desfrutar da bênção, da presença do nosso Deus. Este é o lugar onde para nós estamos indo, caminhando, não é? O céu é um lugar onde não há tristeza,
não há pranto, não há choro, não há ranger de dentes. Porque, irmão, tudo que nós passamos, sofremos aqui nesta terra, vai ficar aqui. Lá não tem nada disso, não tem tristeza, irmão Rubiano. Não, no céu não tem tristeza. No céu somente há uma coisa: a presença do nosso Deus, a alegria do nosso coração em estar em sua presença, louvando e exaltando para todo o sempre. O quanto você ama o céu. O quanto que nós amamos o céu. Vivemos em uma geração que ama o conforto, o agora e o visível. Falamos muito de vitórias, bênção e prosperidade, mas pouco se fala sobre o céu. Vivemos em um tempo assim, irmão, onde realmente as pessoas falam de muitas bênçãos, muitas conquistas, muitas vitórias, mas tudo aqui pensando no quê? Na visão, no campo terreno, não é? Você conversa com alguém lá fora, principalmente com aquele que não conhece a Deus, a mente, a visão dele é o quê? É aqui. É saber que realmente ele tem que conquistar, tem que alcançar alguns objetivos, e muitas vezes eles falam até do céu. Mas realmente são poucos que falam do céu, que anseia pelo céu, parece que quer viver a vida inteira aqui, meu amado. A pergunta não é se acreditamos no céu, muitos até creem. A pergunta é o quanto realmente amamos. A pergunta é essa, irmão. Você fala com um ímpio lá fora, ele crê no céu? Crê. Ele quer ir para o céu? Lógico que quer. Todo homem lá fora, o desejo dele é de realmente ir para o céu. Nenhum deles quer ir para o inferno, meu amado. Porque sabe que o inferno, a Bíblia mostra, a Bíblia relata, que é um lugar de dor, de sofrimento, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Você conversa com alguém lá fora e ele quer ir para o céu? Quer, mas muitas vezes ele não quer deixar as prioridades desta vida para poder realmente adentrar o céu, irmão. Jesus deixou isso muito claro em Mateus 6, 21. Onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Ou seja, o que Jesus queria dizer com isso, irmão Biano? Sabe o que Jesus estava dizendo, meu amado? Aonde está o nosso coração, ali vai estar o nosso desejo. Se é nas coisas desta vida, irmão, o nosso desejo vai ser para essas coisas desta vida. Se for relacionado às coisas do céu, é lógico que vai ser relacionado às coisas do céu, mas muitos estão vivendo como se não houvesse um amanhã, ou querendo viver aqui eternamente. E a Bíblia diz que nós não somos daqui. A nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador. O céu, irmão, preste bem atenção. Não é apenas um destino futuro. É um referencial presente que molda as nossas escolhas, prioridades e valores. Vou repetir para você. O céu não é apenas um destino futuro, é um referencial presente hoje, que molda nossas escolhas, prioridades e valores. Foi o que Jesus citou aqui em cima em Mateus 6, 21. Qual é a sua prioridade, qual é o seu valor, irmão? Quem ama o céu vive diferente na terra. É assim que a pessoa que ama o céu, ela tem um viver diferente. Ela não vive pensando nas coisas deste mundo, ela vive ansiando, irmão, o céu. O quanto você ama o céu? O quanto eu amo o céu? Você do outro lado, quanto que você ama o céu? O céu que não ocupa os nossos pensamentos hoje, dificilmente
governará as nossas decisões amanhã. O céu que não ocupa o meu pensamento, dificilmente vai governar as minhas decisões no amanhã. É preciso, irmão, pensar mais no céu. Escute bem o que eu vou falar, para depois ninguém dizer o irmão Rubiano falou isso. Não estou dizendo que você não deve trabalhar, conquistar aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, seja um bem material ou qualquer outra coisa. Não estou dizendo isso, irmão. Estou dizendo qual deve ser a nossa prioridade. A gente deve trabalhar, conquistar as coisas aqui nesta vida? Sim. Lógico que temos, porque nós estamos vivos. E não é isso que Deus quer, que a gente viva uma vida miserável. Também não é isso, irmão. Não, você deve conquistar as coisas aqui, mas com o seu pensamento lá no céu. O seu pensamento tem que estar voltado para as coisas do Senhor. E é assim que nós devemos viver, irmão. Eu conquisto aqui nesta terra, sim, eu vou conquistar, mas o meu pensamento tem que estar voltado o quê? Lá no céu. Eu estou conquistando aqui, mas eu estou pensando lá. Quando eu partir desta vida, eu vou me encontrar com o meu Senhor. Quem ama o céu não se apega à terra. Quem vive só para a terra revela que ainda não entendeu o céu, meu amado. Quem está apegado a isso aqui não entendeu o que é o céu. Posso dar um exemplo do céu? Você que está do outro lado, que vai me ouvir depois, você que não crê ainda em Cristo Jesus, eis uma oportunidade para você. A Bíblia fala como que é o céu. O céu é um lindo lugar. Tem até uma musiquinha, né? O céu é um lindo lugar. O céu é preparado para aqueles que um dia entregaram a sua vida a Cristo. No céu, a Bíblia diz, a Bíblia revela, a Bíblia mostra que lá tem ruas de ouros e cristais. No céu, diz lá que tem são grandes portas, 12 portas, e cada porta tem uma pedra preciosa. No céu, irmão, existe a árvore da vida. É lá no céu que você encontra aquele que um dia partiram. É lá no céu que a gente vai encontrar os irmãos em Cristo. O irmão Wagner estava falando do irmão Carlos. Sabe qual era a música, o Wagner, que Carlos cantava? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. A visão do Carlos era o céu, irmão. Quanto que você ama o céu? O quanto nós amamos o céu, irmão. Estamos mais amando o céu ou a terra? O quanto que você ama? Você, amigo do outro lado, que não conhece a Cristo. Eis aí, Apocalipse, leia lá depois. Os irmãos também, depois você pode dar uma olhadinha. Apocalipse capítulo 21, se eu não estou enganado. Os irmãos, leia lá todo o relato e você vai ver a definição deste lugar. Portanto, em primeiro lugar, meu irmão, o quanto amamos o céu é revelado pelo que buscamos. Paulo começa dizendo em sua carta aí, buscai as coisas do alto. Ou seja, o quanto que eu amo o céu vai revelar a minha busca pelo quê? Pelo céu. Se o meu anseio, se o meu desejo for o céu, irmão, eu vou viver buscando, querendo mais deste lugar. É assim que é revelado no coração de cada salvo em Cristo Jesus. Ele busca mais sobre o céu, sobre este lugar onde ele vai passar toda a eternidade. Buscar revela, irmão, prioridades. É assim que as pessoas devem ter em sua mente. A busca, ela revela o quê? Uma prioridade. Exemplo, quando eu quero aprender algo, eu vou me esmerar, eu vou estudar para aprender aquilo. Então, eu coloco uma prioridade. Com o céu é a mesma coisa. Qual é a sua prioridade, meu irmão? É esta terra? É este lugar?
ou é o céu, ou é realmente a presença do nosso Deus. É isso que nós temos que pensar, irmão. Priorizar as coisas do alto, priorizar as coisas do Senhor. Como eu disse, não estou ensinando que você não deve conquistar aqui, para depois ninguém falar aí que eu falei isso. No grego, preste bem atenção. No grego, a palavra buscar significa zetel, indica uma ação contínua e intencional. É uma ação contínua. Quem ama o céu, irmão, busca constantemente, pensa constantemente, o seu desejo está voltado para este lugar. Por isso que nós temos que buscar as coisas que são do alto. O céu não é algo que se pensa apenas em funerais, mas que se busca diariamente. Em funeral sim, tem muito disso, não tem? Quando a pessoa morre, realmente, o desejo daquela pessoa é ir para o céu. É pensar diariamente nesse lugar, irmão. Não viva preso aqui nessa coisa dessa vida, não. Por que não, imobiliário? A gente vai ver mais para frente. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscar não é desejar ocasionalmente, é colocar como um alvo principal na sua vida, meu irmão. Isso significa buscar. Uma outra coisa aqui também, não só buscar, o que mais ocupa a nossa agenda ou nossa mente, revela onde está o nosso coração. É assim, irmão, aquilo que está mais ocupando a sua mente vai revelar onde está o seu coração. Muitas vezes as pessoas estão tão presas às coisas dessa vida que mal pensam no céu, meu amado. Mal pensam nas coisas que são do alto. Mal pensa que realmente um dia ela vai partir dessa vida e vai estar com o Senhor. Pense nas coisas que são de cima. Se tudo o que buscamos é terreno, nosso amor está preso ao passageiro. Se tudo que buscamos, meu irmão, for desta vida, nosso amor está preso a isso. Algo que vai ficar, não vai durar para todo sempre. Então, o que tem revelado o seu coração é a busca pelo que você tem buscado. É o céu, então isso vai ser revelado na sua vida. E outra coisa, tá? Não vai ser só revelado, isso vai ser externado. Como assim, irmão Rubiano? Quando a gente anseia pelo céu, irmão, quando a gente está tão cheio das coisas de Deus, o que a gente começa a fazer? Não é falar das coisas de Deus, não é falar das coisas concernentes ao reino, não é falar das coisas que realmente Deus tem preparado para nós. Se o meu coração está cheio disso, se o seu coração está cheio disso, você vai externar isso de dentro para fora. Você vai começar mais a dizer das coisas do céu do que das coisas da terra. Quem ama o céu, vive, preste bem atenção, com a visão eterna. Quem ama o céu, vive com a visão eterna. É lá. Eu vou viver lá. Eu vou morar lá para todo sempre. Não está pensando no aqui e no agora. Num passageiro, naquilo que vai ficar, naquilo que vai passar. Não, a minha visão é o que? É lá no céu. É a eternidade com Deus. O quanto amamos o céu é revelado na sua busca. O que você tem buscado, meu irmão? Você tem amado a vinda do Senhor? Você tem amado essa eternidade? Vou pedir para o Ricardo colocar aí, ou a Juliana, para mim, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e o 18. Porque a nossa leve
e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que não se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, vai ficar. É isso que Paulo está dizendo aqui, meu irmão. E as coisas que não se veem, elas são o quê? Eternas. É nisso que nós temos que pensar, é nisso que nós temos que ansiar, irmão, as coisas eternas, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, o seu problema, a sua luta, a sua dor, irmão, ela é passageira. Lembra que eu disse lá no começo, na minha introdução, ali também falando, que realmente o céu é um lugar, irmão, onde não vai ter mais dor. É este lugar que você está caminhando. E você que não conhece a Cristo ainda, eis uma oportunidade para você caminhar para este lugar. Porque a Bíblia também diz que há dois caminhos, céu e inferno. Não existe não, irmão Rubiano, ou alguém que vai ver depois, possa replicar. Lógico que existe, irmão. A palavra de Deus diz isso, meu amigo também. Mostra sobre isso. Então, Paulo está dizendo aqui, irmão, Paulo não nega a realidade da dor. Paulo não nega isso. A luta, o problema, Paulo não nega. Mas ele está dizendo que as coisas eternas sobressaem. Amém ou não? Amém. Não é nas coisas eternas que nós temos que buscar, irmão. É nas coisas eternas que nós temos que ansiar. O que você busca quando acorda pela manhã. Aqui tem algumas perguntinhas agora, para a gente encerrar esse primeiro tópico. O que você está buscando assim quando acorda? O que você procura logo na manhã, assim que você acorda? Eu sei que muitos já abrem o celular. Eu tenho essa mania também, tá? Abre o celular para desligar o meu despertador. Mas muitas vezes a gente está indo buscar a presença de Deus, nós estamos buscando as coisas desta vida, irmão. Há uma inversão de valores. Em vez de você já acordar e pedir, Senhor, abençoa o meu dia, eu desligo meu celular, vou escovar os meus dentes, já vou lá para a cadeira que tem numa cozinha separada para mim, que eu ponho minha roupa suja da oficina, que ela fica suja embaixo ali, que já fica fácil quando eu me sentar, já ir trocando de roupa. Mas quando eu me sento, eu digo, Senhor, misericórdia, me ajuda neste dia. O que você está buscando assim quando acorda, irmão? Suas decisões são guiadas pelo céu ou pelo conforto? Se Deus analisasse a sua agenda ou sua vida, encontraria marcas do céu nela? Se Deus analisasse a nossa agenda todo dia, irmão, será que Ele encontraria essas marcas, esses desejos, esses anseios pelas coisas do Senhor? Quem ama o céu não vive correndo atrás do que vai ficar para trás. Se o que buscamos revela o nosso amor pelo céu, então o próximo passo é entender no que pensamos, porque ninguém busca aquilo que não ocupa a sua mente. Segundo lugar, o quanto amamos o céu é revelado pelo que ocupa os nossos pensamentos. A mente, preste bem atenção nisso, a mente governa o coração e o comportamento. Você sabia disso? É a mente quem governa o coração e o nosso comportamento. Nós estávamos estudando hoje lá em cima com os adolescentes e nós estávamos falando do nosso coração. Que muitas vezes o nosso coração ele está dividido. Muitas vezes o coração do crente, eu estava falando disso, do crente, estava falando do ímpio. Que o coração dele é dividido. E a gente até citou um texto de Tiago 1,8, que diz lá que o homem de coração dobre é insensato. A palavra dobre quer dizer duplo coração.
Ou seja, é uma pessoa que está dividida. Então, muitas vezes a gente vê pessoas assim, irmão, pessoas divididas, querem o céu, mas também querem a terra. Querem adentrar as mansões celestiais, mas também querem viver aqui nessa terra, fazendo as coisas da terra. E não dá, e a gente estava falando no estudo lá, que Deus não divide. Ou você ama totalmente as coisas do Senhor, ou você vai amar totalmente as coisas da terra. Então, irmão, a sua mente, ela deve governar o seu coração e o seu comportamento. Pensar nas coisas do alto não é alienação, é alinhamento. Não é uma pessoa alienada, meu irmão, pensar nas coisas do céu. Muitas vezes as pessoas lá fora podem dizer, aquela pessoa ali é louca. É uma pessoa alienada. Não quer dizer isso não. É alinhar, é ter realmente conexão com Deus, com as coisas do alto. Pensar nas coisas do alto é isso, irmão. É realmente estar alinhado. Quem pensa no céu vive com discernimento na terra. Mas isso é uma pessoa que está pensando. Isso é uma pessoa que está refletindo, irmão. O que você está pensando, meu amado? O que ocupa mais a sua mente nesses últimos dias? Essa é a pergunta que muitas vezes nós temos que fazer todo dia para nós. O que está ocupando mais a minha mente? É as coisas do céu, então eu vou ser alimentado pelas coisas do céu. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Põe aí, Ricardo, para mim, por favor. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Só até aí. Como imaginou, como pensou a sua mente. Sabe, meu irmão, o que você está pensando? É nas coisas do céu? É nas coisas da terra? Uma mente cheia da terra se esvazia do céu, viu? Você sabia disso? Uma mente cheia das coisas da terra se esvazia das coisas do céu. Por que isso acontece? Porque está preso a essa terra. Porque só está pensando aqui nessa terra. Porque só vive para essa terra. E a palavra de Deus diz que não é assim que deve ser a nossa vida, irmão. Põe aí para mim, Ricardo, também, por favor. Esse texto aqui eu achei muito interessante. Romanos 8, 5 e 6. Olha o que diz a palavra do Senhor, meu amado. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Uma mente cheia das coisas da carne é morte. Pensando somente aqui nesta terra, irmão. Você sabia que muitas vezes, de tanta gente se ocupar com as coisas desta terra, com tantas coisas da internet, a gente vai matando a vontade de ler a Bíblia, a vontade de orar, a vontade de adorar, a vontade de cultuar ao Senhor, porque está o quê? Se alimentando das coisas da terra. Se alimentando das coisas carnais que eu gosto, que você gosta. Aquilo que você der mais lugar, irmão, você vai ser mais cheio. E uma mente cheia das coisas da terra vai se esvaziar assim das coisas do céu. Não vai encontrar espaço. Porque está cheio. Porque está buscando aqui. Porque só quer essas coisas dessa terra. Irmão, isso aqui tudo vai ficar, tudo vai passar. A palavra de Deus diz que tudo passa, menos a sua palavra. Se esvazie, irmão, da terra e se encha do céu. Como é que eu faço isso, irmão Rubiano? Orando. Como é que eu faço isso, irmão Rubiano?
Lendo a palavra. Como é que eu faço isso, irmão Rubiano? Pensando nas coisas que são de cima. Você vai se esvaziar das coisas da terra. Agora a gente alimenta mais a carne do que o espírito. A gente alimenta mais as coisas dessa terra do que as coisas do céu. Vamos ficar presos. Vamos ficar presos. O céu gera esperança, não fuga de realidade. O céu gera esperança, irmão. Não é a fuga da realidade, não. O céu traz esperança. O céu é um lugar onde realmente a gente pode crer que a gente vai viver lá em paz. Abra aí comigo, por favor. Evangelho de João. Capítulo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14. Mas antes da gente ler, escute isso aqui. Jesus não promete a ausência de tribulações, mas garante um destino preparado. O Senhor nunca prometeu a ninguém dizendo, olha, no dia em que você realmente tiver a mim como seu salvador pessoal, você não vai ter mais problema. Mentira quem ensina isso. Engano quem ensina isso. Porque Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas uma condição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Tenha ânimo porque vocês também são capazes de vencer. Jesus não promete isenção de lutas, de problemas, não, irmão Rubiano. Não, meu amado, mas ele garante esse lugar, esse destino preparado para aqueles que o amam. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor prometeu que iria para o Pai, mas que um dia ele retornaria, ele viria, ele buscaria o seu povo. Você do outro lado de novo, meu amigo. Quero alertar você. Você corre um grande perigo. Qual o perigo, Rubiano? Perigo de ir para o inferno. A única maneira de alguém se livrar do inferno é aceitando Cristo como seu Salvador pessoal. E só vai adentrar este lugar que o Senhor falou aqui. Estas moradas, aqueles que um dia entregaram a sua vida a Cristo. Nós, irmãos. Essa é a esperança que você tem, meu amado. Você está passando por alguma luta, alguma tribulação, não tenha medo, não. Porque o lugar que te espera é muito melhor do que esse lugar aqui. É muito melhor. Não se preocupa, não, meu irmão. Vai voltar. Amém ou não? Vai voltar. O maravilhoso de tudo é que Jesus não mente. Que Jesus promete, ele cumpre. Vai voltar a buscar a sua igreja. Que esperança gloriosa. Que esperança maravilhosa. É saber que um dia o Senhor vai voltar. Com que sua mente está cheia? Mais algumas perguntas. Sua mente está cheia de quê, meu irmão? Isso aqui é tudo para você refletir, não é para você responder agora. Mas saia daqui pensando. A minha mente está ocupada com o quê? Notícias? Preocupações? Bens?
promessas ou promessas eternas? Somente está preocupada com o quê? Está cheia de quê? Só está vendo a desgraça que esse mundo está mostrando, irmão. Tire seus olhos disso. Vou contar isso aqui para os irmãos. Eu não vou passar do horário, não. Já estou encerrando. Estou indo já caminhando para a terceira questão. Outro dia eu falei lá na oficina lá que eu tenho televisão. Aliás, lá em casa tem duas. Mas nenhuma das duas é para a gente assistir nada. Como assim, irmão Rubiano? TV aberta. Record, Globo. Tem duas televisões. O cara falou, você é maluco. Isso não existe viver dentro de uma casa sem ter uma televisão. Eu falei, tenho televisão, mas eu não tenho prazer nenhum em assistir televisão. Eu não tenho anseio nenhum em ver aquilo lá. Por que não? Ele pergunta, por que não? Eu falei, você já abriu aquela, desculpa a expressão, aquela Record? Parece que vai jorrar sangue da tela. Todo dia é morte. Misericórdia. Como é que você vai se alimentar com as coisas daquela, irmão? Como é que você vai encher a sua mente com, desculpe a expressão, com tantos lixos que essas redes abertas têm mostrado aí? Aí você vai ficar com o coração, sabe o quê? Angustiado. É tanta desgraça, é tanta miséria, que você fala, misericórdia. Eu nem vou sair de casa amanhã, porque senão pode acontecer algo comigo. Está vendo? Só tudo isso por causa da televisão. E para que serve a televisão lá? 2 computadores. Hoje o João estava jogando em um e o Gui no outro. Deixa lá. Se jogar, eu não perco tempo, mas sério mesmo. Isso já tem, acho que mais de... Vou chutar por baixo, tem mais de 8 anos que eu não assisto televisão. TV assim aberta? Às vezes as pessoas, você viu aquilo? Eu falei, não. Como que você não viu? Tem coisas que acontecem no dia a dia, irmão. Eu só vou saber depois quando eu abro o Google, ou vejo no Instagram, ou quando alguns irmãos me mandam, André, às vezes quando manda uns negócios interessantes, que eu dou uma olhada, eu observo lá. Rapidinho, irmão. Eu não sei se eu compartilhei com a irmã. Eu vi que o Tiago tinha compartilhado e as outras pessoas. Outro dia eu vi algo no Instagram que tinham algumas pessoas criticando um pastor. Porque ele foi até uma prostituta e pagou para ela ir para a igreja. Tirou o dinheiro do bolso, perguntou para ela, uma mulher da vida, tá? Quanto que é sua hora, sei lá, como funciona, programa. Obrigado. Quanto que era tanto? Eu vou pagar, mas eu quero que você vá para a igreja. Sabe o que isso significa, irmão? Alcançar almas. E o povo estava criticando o homem por causa disso. Acredita num negócio desse, irmão? Agora, quando é para as coisas erradas, ninguém critica, né? Só, ei, coisa boa. Você está vendo só, irmão? A inversão de valores. Você está vendo só a mente onde estava desse pregador, era nas coisas do céu. Ele queria que aquela mulher realmente conhecesse a Cristo. Queria que a sua vida fosse transformada. Se encha. Aliás, fique procurando notícias ruins, não. Procure coisas boas. Procure realmente ocupar a sua mente. Assista um filme cristão. Hoje nós estávamos falando lá em cima lá com as meninas lá, Quarto de Guerra, A Forja e tantos outros filmes, irmão. Vai encher a tua mente e teu coração com coisas boas. Aí sim você vai estar pensando nas coisas do alto. O céu ainda gera expectativa no seu coração. Uma outra pergunta para você refletir. O céu está gerando isso? Expectativa? Qual é a maior expectativa do salvo em Cristo Jesus, irmão Rubiano? Se encontrar com o seu Salvador. Isso deve criar uma expectativa imensa, meu amado. Você sabia que o meu coração ferve de alegria por isso?
Então o irmão não tem mais desejo de viver aqui nessa terra. Tenho desejo de viver, mas é como eu penso como Paulo. Se para mim o morrer é ganho, é lucro. É lucro. Eu vou encontrar com aquele que um dia verteu seu precioso sangue para me dar vida. É lucro. É lucro, irmão. Nós não estamos perdendo nada se nós um dia partirmos desta terra. Sei que vai ficar tristeza, angústia, dor naqueles que ficarem. Não fica? Fica. Vai sofrer por um tempo, mas logo eles vão se lembrar. Foi para o céu. Foi para o céu. Quem ama o céu, pensa no céu, fala do céu e vive o céu. Vou repetir para vocês, meus irmãos. Quem ama o céu, pensa no céu, fala do céu e vive o céu. Aliás, vive para o céu. É assim, meu amado. É assim. Mas pensar e buscar não são suficientes se não houver uma mudança visível no modo de viver. Por isso, precisamos olhar agora para o nosso estilo de vida. Portanto, em terceiro e último lugar, o quanto amamos o céu é revelado pela forma como vivemos na terra. Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos nos comportando? Essa é a questão, meu amado. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria é lá no céu, irmão. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos. Nós não viemos aqui para ficar. Nós não enraizamos aqui nesta terra, apesar da terra ser um lugar maravilhoso, estupendo, extraordinário. A terra é um lugar assim, irmão Rubiano? É, mas nada se compara ao céu, meu irmão. Nós estamos apenas aqui de passagem. Ou você já viu alguém que vem de um outro país, apesar que hoje em dia eu tenho acompanhado muitos gringos, irmão, gosta desse país aqui nosso, viu? É um país muito bom. É um país muito bom. Mas eles não ficam aqui para sempre, não. Eles não estão enraizados aqui. Eles vêm apenas de passagem. Eles vêm, ficam um tempo e depois, ó, volta para a minha terra. Peregrinos vivem sem enraizar neste mundo. Assim é o salvo em Cristo Jesus. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui, irmão. Você não é daqui. Não adianta você querer ganhar o mundo inteiro, né? Ganhar, conquistar. Volto a dizer, não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa pobre. Eu quero enfatizar isso para depois o irmão dizer, não, alguém dizer lá, o irmão Rubiano disse que a gente tem que dizer, não, não é isso. O que eu quero dizer é que não vale a pena. Eu já ouvi relato isso de pessoas. Trabalharam tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, alcançaram aquele montante que ele queria, que desejava. Casa, carro, fazenda. Quando chegou na hora de desfrutar, já não tinha mais saúde. Valeu a pena? Essa é a pergunta. Valeu a pena fazer tudo isso? Se desgastar tanto assim, para depois, na hora de desfrutar realmente? Não, irmão, estamos de passagem. Ganhe, conquiste, almeje, mas pensando lá no céu. E outra coisa, viu? Só um adendo aqui para você, para nós, para você do outro lado. Compartilhe.
aquilo que você ganha. São muitos missionários que estão pregando em lugares longínquos. Eu ganho bem, eu posso dar uma boa oferta para o missionário? Dê, meu irmão. Abençoe a obra de Deus, porque aquele que abençoa a obra de Deus, Deus não deixa faltar nada. E outra coisa também, não é troca, porque Deus conhece o coração, irmão. Abençoe. Abençoe. E vamos caminhar aí para o fim. Os heróis da fé não viveram buscando conforto, mas promessas. Eles não ficaram procurando lugar ali para se estabelecer, para pronto, aqui parou, aqui já era, estagnou, eu vou viver aqui. Não. Eles estavam caminhando pelo deserto de Canaã. Não é de todas aquelas terras lá, porque a visão dele era a promessa de Deus, lá os céus. É assim que nós devemos viver, irmão. Eles sabiam que esta terra não era o fim da história. Eles não estavam presos, eles não estavam enraizados. Ele queria, sim, alcançar o céu. Hebreus, põe aí, Ricardo, rapidinho para mim. Eu vou encerrar, irmão. Falta ali alguns minutinhos. Hebreus 11, versículo 13 ao 16. Pela fé. É 13, tá? Desculpe. Se falar o 3, não é 13. Aí. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 12. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, ou seja, ao Egito. Continue. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. É o 16. É o 16, irmão. Aqui? Não. Não. Não é aqui. Esse texto, irmão. É isso que nós aguardamos, é isso que nós ansiamos, a nossa pátria celestial, a nova Jerusalém, a nova Canaã, aquela que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama o céu vive com santidade. A esperança do céu não gera descuido, gera purificação, irmão. Quem ama as coisas do céu vive em santidade a cada dia. Não é uma pessoa descuidada, não é uma pessoa que fica tropeçando, não. Ela é uma pessoa que realmente tem consciência que ela deve viver em santidade. Esperar por Cristo muda a maneira de viver. Tem mais um texto, mas eu vou pular para a gente encerrar. Quem ama o céu suporta melhor as perdas da terra. Perda, irmão Rubiano, perda. Quem ama o céu vai suportar. Esse texto eu quero ler com os irmãos. Eu já vou ler a minha conclusão para a gente encerrar. Põe aí, Ricardo, para mim, por favor. Romanos 8. Versículo 18. Olha o que diz a palavra. Romanos 8, 18. Só os irmãos colocar ali, a gente já vai ler. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. As perdas. Isso não se compara, irmão.
Aquilo que você perdeu é quase nada com aquilo que te espera lá em cima. Aquilo que nós perdemos aqui, não é um texto que Paulo diz, olha, tenho por certo de tudo, que é melhor perder tudo, para que eu ganhe conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Perder faz parte, sabia? Mas o que nos aguarda é isso aqui. É muito melhor. A glória que nos há de ser revelada é muito maior do que qualquer perda que alguém possa ter. Sua vida reflete um cidadão do céu. Aqui nessa terra você está vivendo assim. As pessoas podem ver, não, ali vai realmente, como disse aquela mulher de Eliseu, ali vai um santo homem, uma santa mulher, um santo jovem, uma santa criança de Deus. Seu testemunho aponta para onde você vai ou apenas para onde você está. Seu testemunho, o que ele está revelando, irmão? Se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado? Quem ama o céu vive de modo que a terra não consegue prender o seu coração. Isso é para quem ama o céu. Nada nessa terra prende ele. Nada, irmão Rubiano? Não, nada. Porque o seu coração está lá voltado para o Senhor. Minha conclusão diz assim: um chamado ao coração. O céu não é apenas um lugar para onde vamos. É um amor que precisa governar nossa vida hoje. Apocalipse 21, 3 a 5. A grande pergunta permanece: o quanto amamos o céu? Quanto a terra ainda nos prende? Se o céu é o nosso destino, então ele precisa ser a nossa direção hoje. A sua direção, irmão. Para onde você está andando? Para onde você está caminhando? Pense nisso. 3 coisas aí simples, mas de muito valor, irmão. Quanto você ama, revela a sua busca. O quanto você ama, revela o seu pensamento. E o quanto você ama, revela aonde você está vivendo. Se é nessa terra ou esperando as coisas do céu. Se coloque em pé, por favor. Nós vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te louvamos, ó Senhor. Nós te louvamos porque a tua palavra ela é muito clara. Ela nos orienta a buscar, a pensar e a viver de forma que realmente ansiamos o céu. Que o nosso coração nesta noite saia daqui esperançoso, desejoso de cada dia mais olharmos para o céu e ansiar, ó Deus, estar lá com o Senhor para todo sempre. Ajuda a mim, aos meus irmãos e toda a igreja, Senhor. E aqueles também que ouviram ou vão ouvir depois, que eles também sejam, Pai, impactados, que realmente o céu seja um lugar que eles anseiem. Se aqueles que não conhecem ao Senhor, Ele tem a sua vida transformada. Abençoa, Pai, a nossa volta para os nossos lares. Muito obrigado por o Senhor nos trazer aqui nesta noite. Podemos louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome. Despede-nos para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Provérbios 11, 30. O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha a alma, sábio é. Estamos encerrados, meus amados. Tenha todos uma ótima noite e uma boa semana. A live
já vai encerrar. Você do outro lado também, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrados.